Nessa terceira sessão, vamos falar sobre a organização do reino das trevas aqui da Terra. Como nós vimos na última sessão, Satanás e seus anjos, esses anjos que entraram em revolta, rebelião contra Deus, que foram expulsos aos céus, começaram a dominar sobre a face dessa terra. Em Gênesis, nós encontramos essa terra sem forma e vazia. Então, nós encontramos essa trevas sobre o abismo, esse domínio das trevas aqui na terra. Temos que lembrar que essa querubim, esse anjo que agora é caído, um anjo caído, Satanás, é um anjo, não é Deus. Então, ele não pode estar em todos os lugares no mesmo tempo. Ele é espírito, mas não consegue saber tudo, nem ter todo o poder como Deus tem. Então, esse anjo caído tinha de organizar o seu reino numa forma para dominar sobre toda a terra. E nós encontramos vários níveis ou estrados desta organização de maldade. Em Efésios capítulo 6, começamos em versículo 12, diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas nesse século, contra os outros espirituais de maldade nos lugares celestiais. Então nós encontramos vários níveis. Começa aqui como principados. Principados fala de uma determinada área, uma príncipe da área. Em Daniel capítulo 10, quando Daniel estava em intercessão pela sua nação, a Bíblia diz que a resposta está no caminho. Um anjo tinha a resposta na sua mão, mas foi interferido, entrou em guerra contra o príncipe de Pérsia. Pérsia era um império. E Daniel estava dentro daquele império de Pérsia. Então, esse domínio foi organizado, foi governado não somente por um rei local, mas também por um principado ou príncipe das trevas. Então é a mesma coisa como encontramos em várias outras instâncias nas Escrituras, essas que governavam sobre determinadas áreas, príncipes ou principados. Né? Em Ezequiel, onde nós estudamos as primeiras sessões, esse aviso foi dirigido ao rei de Tiro. Agora, no princípio do capítulo 28, refere ao príncipe de Tiro, que era um homem. Mas o rei de Tiro, que era superior do príncipe, que estava sobre o príncipe, era Lucifer. Então, nós encontramos esse cenário. Nós temos um lugar espiritual e nós temos aquela parte atmosférica aqui na Terra. Até que, quando fala do céu, ou céus, pelo menos há 3 céus. O apóstolo Paulo, refere que ele subiu ao 3º céu. Ele estava assim, nesse lugar celestial, perante Deus. Ele disse que não sabia se era no corpo ou fora do corpo, mas pelo menos ele tinha aquela visão. Ele estava lá presente, no 3º céu. O 3º céu era a presença de Deus. Então, se há o 3º céu, tem que ter também o 1º e o 2º céu. É lógico. Então, nesses níveis do céu, nós temos o céu, que é o primeiro céu, que é mais a nossa atmosfera, né? Aquilo que nos rodeia, aquilo que é físico. E depois nós temos outro, segundo céu, que é espiritual. E depois temos aquilo que é a presença de Deus, ou o reino dos céus, no céu, o 3º céu. Então, esse segundo céu,
onde as trevas, onde esses principados governam sobre a face da terra, sobre determinadas áreas. É como Daniel ouviu da parte do anjo, disse que eu tenho que voltar porque agora vai outro príncipe, um príncipe da Grécia. E segundo a história, a Grécia foi o império que conquistou Pérsia e que começou a dominar sobre Israel. Então, essa visão que Daniel teve também foi confirmada pela história. Então, essa talvez a mais alto nível das trevas é esse principados, tem a ver com zonas assim, distintas, fronteiras. Nós temos várias outras referências sobre essas. São os que vigiam, são os que guardam. E alguns são dados por Deus, né? Deus que também tem os seus anjos sobre determinadas áreas. E é em Judas que, versículo 6, diz que alguns desses anjos, assim, príncipes assim, de Deus, que estavam ali fazendo o seu trabalho sobre as nações, foram enganados por Satanás e entraram nessa revolta. Então faz parte desta, não é somente os anjos caídos, mas também os anjos que entraram em revolta depois, segundo Judas, capítulo 6. Então temos vários aspectos deste nível, mas pelo menos tem a ver com áreas geográficas. Depois fala de potestades. Potestades tem a ver com mais aquele domínio de ideias, ou ismos, podemos dizer, como comunismo, ou materialismo, ou é aquela forma de pensar, aquilo que pode influenciar multidões, ultrapassando as fronteiras físicas. São as ideias, são as que são usadas pelo inimigo para influenciar multidões das pessoas. Pode ser em fashions, em modas e várias outras coisas que tornam-se populares e as pessoas entram e compram e fazem aquilo que é aquela potestade que estão a mandar, a apresentar, a fazer essa influência. Muito maldade é espalhada de pessoa a pessoa através destas ideias do maligno. Okay? Esses são os potestades. E têm muito poder. Mesmo em dias de hoje, somos muito influenciados pelo aquilo que é passado pelos meios sociais, pela mídia, pelas várias outras formas que essas ideias são transmitidas. São potestades. Príncipe das trevas são outro nível de influência em áreas da sociedade, áreas de governo, áreas de educação, áreas de entendimento, áreas da família, tudo. Então, o inimigo quer conquistar áreas de influência. Por isso é chamado príncipes das trevas. Ele quer ocupar aqueles lugares de eminência ou autoridade entre a sociedade humana. E depois nós temos outra nesta lista, hostes espirituais de maldade. Esses são os demônios. Hostes significa um vasto número de demônios. E são espalhados, e o objetivo principal do demônio é habitar dentro do ser humano para controlar as suas decisões, para influenciar para o mal, e destruir as suas vidas. Então, esses são os 4 níveis. Lembre-se que Satanás não é omnipresente, ele não pode estar em todos os lugares. Então, tem que usar aquela hierarquia negativa, aquela hierarquia das trevas, para ter influência sobre toda a humanidade e tentar fazer o seu papel. João 10:10 diz o seguinte, que o ladrão não vem para matar, roubar e destruir. Então, esse ladrão, esse querubim caído, esse anjo caído, Satanás, que tem esse papel, essa motivação principal, roubar, matar, destruir.
E ele usa todas as armas possíveis para fazer isso. Ele usa doenças, ele usa seja qual for, né, a arma que está ao seu dispor, qual for a influência que podia ter, mas o objetivo principal é destruir tudo que Deus ama. Tudo que é de Deus, Ele quer destruir. Ele quer fazer isso. Então, fazendo, né, organizando o seu império, seu reino, o reino das trevas, ou império, porque é o domínio, a Bíblia usa mais a palavra domínio do que até o reino, porque ele não é o rei de alguma coisa. Ele domina, ele oprima aquilo que Deus é. Então, o objetivo principal é frustrar o plano que Deus tem para esta terra e para o legítimo governador desta terra, que é o homem. Vamos voltar para trás e saber, né, lembrar daquele argumento que ele levantou contra Deus Altíssimo, aquilo que levou ele a revoltar e entrar em guerra contra o Altíssimo Deus. Ele tinha uma certa objeção, uma certa contenda. Provavelmente era aquela, né, decisão de Deus de criar o homem e dar ao homem domínio sobre essa terra. Então, quando o homem foi criado, porque Deus já avançou com o seu plano, ele não foi mudado, né, por objeção de Satanás, ele não foi influenciado pelo aquele partido contra ele. Ele avançou, ele fez homem, criou o homem e colocou o homem no jardim de Éden e deu, né, essa responsabilidade, não somente tomar conta deste jardim e dominar sobre todo, né, mas nomear todos os animais e todos os peixes para cultivar esse jardim e para expandir e para multiplicar até que estende sobre a face da terra. Então, vem o enganador, vem aquele rosto do serpente e o serpente se manifesta e engana Eva e Adão. Eles caíram em desobediência. Eles compraram aquela lata. Eles concordaram com aquela dúvida que o enganador plantou na sua mente. Eles desobedeceram. E com certeza, aquele diabo agora, o seu rosto, que é acusador, se levanta perante Deus e diz o seguinte: eu te disse, o homem é fraco. Foi fácil de enganar ele, foi fácil, ele caiu, ele desobedeceu-te. Eu tinha razão. Eu estou certo. Tu estás errado. Confesso. Não é justo aquilo que fizeste. Não ouviste de mim. Não. E aquela acusação era aquela arma principal que ele continua a usar vez após vezes para dizer a Deus e a nós que nós não somos capazes para fazer aquilo que Deus ordenou-nos fazer. Não somos capazes, não temos força suficiente para ser os legítimos governadores aqui na Terra, para se multiplicar, para dominar, para andar assim, no nosso estado, não é, principal de criação. Ele continua a fazer isso, mesmo até hoje. Aquele acusador dos irmãos. E ele usa todos esses níveis e emprega todos os principados e potestades e príncipes das trevas e as hostes de maldades, demônios, tudo. Ele usa tudo para mostrar a nós e para ir perante Deus. A Bíblia diz, dia após dia, de dia e noite, levantando acusações, dizendo mais uma vez, eu estou certo. Não te digo, não é? Disse que eles não são capazes.
São fracos. Essa é aquela guerra que diariamente nós temos que enfrentar. Vários níveis, mas com um objetivo principal, para mostrar a Deus que Ele tinha razão, que está certo, e que Deus está errado, e que nós somos fracos e não temos valor nenhum para cumprir a sua bondade.